Em Eclesiastes 3, diz que há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. No dia 28 de abril, nós iniciamos essa segunda jornada aqui no nosso Jardim de Testemunhos. O nosso jardim floresceu, faremos uma série de 10 entrevistas, então fica conosco. Certamente nesse tempo, nessa nova estação, Deus tem uma palavra para o teu coração. E hoje, a nossa convidada, gente, como todas as outras que já passaram por aqui, é também uma mulher assim extraordinária, uma mulher muito especial. Qual é o propósito desse trabalho? É dar voz às mulheres anônimas, desconhecidas da grande massa, desconhecidas aqui na Terra, mas conhecidas no céu. Lide, que prazer receber você aqui no nosso jardim. Eu preciso levantar, te dar um abraço, porque eu costumo falar para quem está em casa, né? Que todas as vezes que Deus traz uma mulher aqui para o nosso jardim, eu me sinto muito honrada porque eu sei que eu estou diante de um milagre. Eu sei que você é um milagre. Sim. Vamos sentar. Fica à vontade, você tá em casa, viu? Amém. Dá um nervosinho, né? A gente fica, gente, a gente fica, pega aqui, né? Mas o Senhor que direciona esse trabalho, eu sei que tem uma palavra do céu aí no seu coração para direcionar para quem está em casa. E eu já quero, assim, que você começasse já falando de você. Se apresenta para quem está em casa. Quem é a Lide? Bom, Gil, boa noite. Boa noite. Eu me sinto lisonjeada com os comentários. Deus abençoe. E meu nome é Lidineia, né? Eu tenho 36 anos. Eu sou cristã, congrego na AD Tamoio. E hoje eu sou mãe, né? Com a graça de Deus, Deus me preparou. Hoje eu sou mãe, sou casada. E estou muito feliz de estar aqui. Ai, a honra é nossa, viu? A honra é nossa. Obrigada. Gente, eu confesso para vocês, assim, que a nossa pré-entrevista, ela foi muito produtiva, né, Lide? Sim, Como o sim. Senhor ministrou ao nosso coração. Lide, vamos lá. Eu sei que o seu processo começou já desde a infância, desde o seu nascimento. Você foi diagnosticada com uma doença, né, que pela medicina não tem cura. Qual é o nome dessa doença? Como que isso te afetou ao longo da sua vida? Então, eu fui diagnosticada com anemia falciforme, né? É um problema na hemoglobina, nos glóbulos vermelhos, né? E isso teve muitas consequências durante a minha infância inteira, né? Logo com 2 anos, a minha mãe sempre me levava no médico, acredito, um pouco antes, mas com 2 anos mesmo, na cidade onde eu nasci, né? Em Itamarandibá, Minas Gerais, o médico chegou para minha mãe e falou para minha mãe que eles não tinham recurso, não sabiam o que eu tinha e me encaminharam para a cidade grande, que no caso lá era Belo Horizonte, né? Certo. Só que daí minha mãe também não tinha recurso, não tinha parente em Belo Horizonte, minha mãe preferiu vir para São Paulo. E aí a gente veio para São Paulo um pouco depois e minha mãe passou em vários médicos, no Grendac, né? Um hospital referência em Jundiaí, e aí eles diagnosticaram a anemia falciforme. E ao longo da minha vida eu tive muitos problemas devido à anemia. Devido a essa enfermidade, né? Eu lembro que você falou que teve um período que assim que vocês vieram aqui para a cidade grande, como o povo fala, né? Para poder fazer um tratamento melhor para você, que teve um período que você ficou internada, ficou sem andar, foi desenganada pela medicina. Quantos anos você tinha e como que foi esse processo? Eu fui acompanhando, fazendo muitos exames, né? A medicina ainda na época era muito, vamos dizer assim, limitada, né? Isso. E aí na época eu fiquei aqui com a minha tia, né? Minha mãe voltou para Minas porque nós não tinha condição de ficar aqui. Minha mãe também tinha as minhas irmãs em Minas, o meu pai também estava lá. Aí eu fiquei com a minha tia. E aí, com 8 anos, eu tive um problema sério de saúde. Meu Deus. E aí, porque a minha imunidade caía muito, né? Então, por conta da anemia, né? Por conta da anemia. Então, eu tive um problema muito sério, fui para o hospital. Daí, eu precisei de uma transfusão de sangue, porque ao longo da vida, por causa da anemia, eu fiz muitas transfusões de sangue, né? Então, aí eu fiz uma transfusão de sangue errada na época, né? Meu Deus. Porque meu sangue é O positivo, mas tem várias... Recebe vários outros tipos sanguíneos, né? Isso. E aí eu fiz uma transfusão de sangue, os médicos fizeram uma transfusão de sangue errada em mim, que não foi compatível. E aí, então, deu errado, né? E as veias do meu corpo estourou tudo. Meu Deus. Foi muito grave mesmo, né? Pela medicina, já estava desenganada.
Aí o médico falou para minha mãe que se eu passasse daquela noite é porque realmente Seria é um uma bênção de milagre. Deus, é um milagre mesmo a minha Meu vida. Deus. E Ô, eu te Lid, e os médicos, assim, eles chegaram a falar, né, quando eles falaram pra tua mãe que seria realmente um milagre se você passasse daquela noite, caso você passasse, que você poderia não levar uma vida normal? Mas daí sempre foi falado, né? Uhum. Nossa, uma vez eu lembro de uma médica falar para minha mãe que eu não poderia passar dos 30 anos. E você tá com quantos anos Hoje eu tô agora? com 36, Pra para a glória honra de e glória de Deus. Deus, Olha aí, 6 verdade. anos, né, além daquilo que a Muito além, é medicina já verdade. tinha dado para você de Sim, diagnóstico. sim. E aí, Lid, você ficou acho que um mês sem andar, foi nessa época mesmo? Como que foi? Foi nessa época. Daí teve graças a Deus, né? Eu Aham. passei daquela noite, glória a Glória a Deus, e Deus. aí também fiquei mais alguns dias no hospital, né? Até terminar o tratamento lá. Aham. Só que daí terminou o tratamento, eles me mandaram para casa. Só que daí a minha mãe já tinha falado pro médico que eu não estava andando. Só que ele falou que não podia Tinha que ficar mais fazer. tempo no hospital, correr risco Meu de outras Deus. infecções, né? Fui Aham. para casa. Só que eu não andava. Naquela época não tinha muito esse negócio de fisioterapia, e se tinha também não estava disponibilizado para nós, né, Sim. do SUS. E aí eu fiquei na cama durante um mês e meio, acredito que foi. E foi dias terríveis, né? Eu não andava, precisava do meu pai e da minha mãe para me Uhum. ajudar até nas minhas Das coisas mais necessidades. comuns, né? Isso. Meu Deus. E aí, foi nessa época que você conheceu Jesus? Como que foi? Foi. Aí a minha tia, né? Minha tia, Aham. ela que me apresentou assim a igreja, né? Aí eu tive o contato com o Senhor Jesus, né? Glória a Nossa, Deus. Deus, tive essa transformação, né? Deus Aham. abençoou e eu conheci o Senhor Jesus, né? Aí eu cresci nos caminhos do Senhor. Foi Aham. nessa época, com 8 anos de idade, aí ela fez as fisioterapia em mim, me levou para a Glória a igreja e eu Deus. continuei indo, os irmãos intercedendo por mim, a igreja orando Aham. e Deus abençoou. Aí Fez a obra completa, fez né? a obra completa. E depois dessa fase, Lid, quando você foi para a fase da juventude, da adolescência, o que que Sim. aconteceu na sua vida? Foram muitos acontecimentos assim, mas Aham. a fase da adolescência eu cresci na igreja, graças a Deus, conheci muitos irmãos ao Aham. longo desse tempo que sempre estavam na minha casa orando, Glória a jejuando por Deus. mim. E aí, com 15 anos, eu tomei uma decisão muito, né, muito triste assim. Eu escolhi muitos caminhos errados Aham. depois assim da minha adolescência, na minha juventude. Eu tive muitas escolhas erradas. Aí eu saí dos caminhos do Senhor, fui para o mundo, fiz muitas escolhas assim que impactou minha vida Aham. durante muito tempo. Você estava falando, né, enquanto a gente se preparava para vir para cá, que quando você se afastou, né, dos caminhos do Senhor ali no Sim. auge da sua juventude, que foi um período de muitas perdas na sua vida, né? Que você tinha o Foi. desejo de ter a sua família, mas você quis realizar esse sonho de uma maneira errada. E aconteceram várias coisas no meio desse caminho. Conta para quem está em casa como que foi essas perdas, o que que aconteceu na sua vida nesse período. Foram umas decisões muito erradas mesmo, Aham, assim. E aí, eu sei que na minha adolescência, na minha vida jovem já, na aham, verdade, né? Eu fiz umas escolhas muito erradas, e aí eu tinha a promessa de Deus na minha vida, de ter minha família, de gerar, né? Porque sempre foi meu aham. sonho ser mãe, de ter minha família, constituir, né? Mas, assim, devido às minhas escolhas, eu acredito que eu atrasei muito o processo de Deus na minha vida. Deus determina um processo para todas as coisas acontecer, né? Sim, Só que eu acredito que eu tardei elas na minha vida, porque entendi. eu tomei muitas decisões erradas, né? Foi por Aham. caminhos muito tortuosos. Queria fazer com a força do seu braço, né? Isso, Teve uma queria. frase que você me falou que me marcou bastante. Você falou assim, Sim, Gi, não é, Deus já está preparado, mas somos nós isso. que temos que nos preparar para viver a promessa, É para viver a verdade. realização da É promessa, verdade, irmã. né? Essa E frase aí, também Lidy, eu você se levo. envolveu com alguém, engravidou, como que foi essa fase? Aí eu conheci, daí continuei no mundo assim, Aham, mas com 18 anos eu tive um relacionamento, né, que duraram uns 4 anos, e aí eu conheci uma pessoa que eu quis construir uma família, né, eu aham, achava que era a pessoa certa,
achava que ia dar certo a minha família. Sim. E aí eu conheci essa pessoa e quis fazer na força do meu braço, né? Eu peguei e tomei decisões erradas, muitas frustrações tive, me precipitei bastante. Aí engravidei por vontade mesmo, mas não pedindo a Deus discernimento, não pedindo a Deus que fosse feita a vontade dele, achando que, né, tipo, Que tava tudo bem, isso, que a né? gente quer que conduza a vida da gente, né? Meu Mas não é Deus. assim. Deus está no controle de tudo, Glória a e se Deus. não for do jeito dele, a gente vai se frustrar muito. Verdade. É. E aí, como que foi essa... Você ficou grávida, né? E aí veio a perder esse bebê. Como que foi esse primeiro impacto, assim, dessa perda? Depois você engravidou de novo? Foi pra frente? Não foi? Como que aconteceu? Irmã, foi bem traumático. Tive várias percas na minha vida. A primeira foi com 20 anos, Aham. eu estava grávida. A minha gestação, os médicos sempre falaram que já ia ser de alto risco devido à Da anemia. anemia, né? Mas aí, quando eu engravidei com 20 anos, que foi a minha primeira gestação, eu estava grávida de 5 meses. Aí o médico falou para mim que era para mim ir no juiz, né? Me deu o papel, a Aham. carta, para me levar no juiz e autorizar o aborto, para o juiz autorizar o aborto, né? Que a minha Meu gestação não ia para Deus. frente, porque aí a menina estava com má formação, deu a Entendi. falta da bexiga e é um órgão vital, né, para a vida. Sim. E aí eles te deram essa opção realmente de você abortar o seu bebê, né? De você, Sim. assim, não ir pra frente com a gravidez. É, E como que você recebeu essa notícia? Qual foi a decisão que você tomou? Como que foi? foi muito forte para mim. Eu confesso que fiquei um pouco com medo, sim, né? Porque ele falou que a minha vida estava em Aham. risco também, mas fiquei com muito medo e também fiquei muito temerosa, né? Eu cresci na igreja, assim, né? Sim, Na minha adolescência, na minha vida jovem. Aí eu sei que quem dá a vida é Deus, só Deus glória a pode tirar a Deus. vida. Então eu decidi por não interromper a gestação, continuei com a gestação até o 7º Meu mês. Deus, eu lembro que você falou assim que foi realmente um ato de entrega, né? Você Foi, falou, mesmo você afastada dos caminhos do Senhor naquela sim, época, você tinha o temor do Senhor, né? sim, E sim, você teve esse entendimento de falar, Deus, eu entrego na tua mão, né? sim. E aí, Lídia, eu gostaria de aproveitar esse gancho e que você direcionasse uma palavra para quem está em casa agora, para essa mulher que de repente tá até gerando um filho saudável, mas está desesperada porque acha que não vai dar conta e tá pensando em não prosseguir, né, com a gestação por algum motivo. Mas assim, eu creio que o mesmo Deus que cuidou de você, ele vai cuidar dessa mulher que está em casa. Direciona uma palavra para essa mulher, por favor. Eu gostaria de dizer assim que o mesmo Deus que cuidou de mim durante toda a minha vida, que não foi fácil, mas Deus nunca desistiu, sabe? Gostaria de dizer para você, não desista, porque quem dá a última palavra é o Senhor. E Ele tem ele capacita você para que você dá conta, sim, porque Deus está conosco a todo momento, então não tem como não dar certo quando Deus está em primeiro lugar, sabe? Entrega nas mãos dele de todo o coração que já deu certo. Glória a Deus, meu Deus. E aí, Lid, você, né, continuou com a gestação, aí o bebezinho veio a falecer, né? E aí, depois disso, você tentou novamente constituir uma família, engravidou novamente, e como foi essa segunda gestação? Sim. Aí isso aconteceu em 2010, aí se passaram, né? A gente vai seguindo a vida com as tristezas, né? Recolhe os Sim, nossos cacos, tem todo o processo, mas aí em 2015 eu tinha um outro relacionamento e aí eu engravidei novamente. E aí não foi programado, né? Eu tipo, tinha dado uma pausa no anticoncepcional, aham, porque eu ia fazer a troca. E aí, nessa pausa, aconteceu de eu engravidar novamente. E uhum. aí, a gente fica com medo e tudo mais, mas tá feliz, né? Porque eu sempre quis ser mãe. Mas aí, assim, com 3 meses, veio o diagnóstico de novo, que aí eu tinha perdido aborto espontâneo. Entendi. Aí teve todo o processo de novo, Aí a gente viveu se mais uma luta, frustra, mais uma é perda, né? muito doloroso, sabe, é umas marcas assim que fica quando a gente realmente não está no propósito, não faz a vontade do Senhor. Não Então a consegue gente paga um gerar, né? preço muito É alto. verdade. E aí, depois disso, você continuou, né, com esse sonho de ter a sua família. Veio uma Sim. terceira gestação. Deu certo? Não deu certo? Como que foi?
Não, não deu certo. Meu Deus. Eu tive a terceira perca em 2020, que foi logo, engravidei assim no pico da pandemia. Aí foi muito pior ainda, né? Foi todo aquele caos, porque estava vivendo Aham. dias terríveis, né? O hospital estava muito O hospital tumultuado, muito né? tumultuado, sim. E aí veio a terceira perca, mas aí esse foi bem mais traumatizante, bem pior. Não digo que as outras não foram, porque perder um filho, só quem perdeu sabe a Sabe, dor que né? é. É muito triste mesmo, até hoje a gente sente, né? Mas Aham. Deus vai aliviando, Deus traz o refrigério. Mas aquela ali foi bem mais traumatizante ainda, né? Aham. Porque aí eu perdi, com 6 meses eu tive, né, um episódio, eu não sentia mais o bebê mexer dentro de Aham. mim. E aí eu, no pré-natal, esse aí foi na semana do pré-natal, que eu Aham. vi que o bebê parou mesmo de mexer, na semana do pré-natal. Aí comuniquei o médico, e aí ele falou que ia pedir uma ultrassom. Não, ele não deu A tanta pandemia, né? A atenção, né? pandemia, aquela coisa Isso, louca de hospital, eles deixavam as outras coisas sempre para último para plano, último né? plano, verdade E aí mesmo. não deu certo de fazer a ultrassom e você já sentiu que tinha alguma coisa errada? Quando que realmente deu certo e eles falaram para você que o seu bebezinho já estava sem vida? Nossa, aí deu certo a ultrassom, mas assim, eu estava passando alto risco, só que como estava toda aquela loucura da pandemia, eles marcaram meu ultrassom para quase um mês depois que eu passei no pré-natal. Meu E Deus. aí, um final de semana antes de eu passar na ultrassom, Aham. eu fui no médico umas 3 madrugadas seguidas, né, no HU, e eu passei com os médicos residentes lá, né, e não sei, né, talvez por falta de informação ou também de Sim. recursos, não deram muita atenção, só me deu medicamentos muito fortes, por sinal, né, aí tomei medicações fortes, mandaram voltar para casa, não quiseram fazer ultrassom, não fizeram, Uhum. e aí fui tomando dipirona em casa também. Aí nessa semana mesmo, lá para quinta-feira, eu acredito que foi, eu fiz uma ultrassom. Aí nessa 21, ultrassom, quase um mês depois, né? quase um mês depois, aí já estava dando 27 semanas. Meu Aí o Deus. médico que fez a ultrassom, ele me chamou, eu entrei, aí ele colocou o Doppler, né? Aham. E o aparelhinho, né? E aí ele perguntou para mim se eu sentia o neném mexer, e aí eu falei para ele que não. Aí eu falei para ele que não, que eu já tinha falado para o médico do pré-natal, mas que eu tinha conseguido fazer a ultrassom só aquele dia. Aham. E aí ele me informou a pior notícia, né? Que Meu a gente Deus. não está preparada, né? Ele Meu falou que tinha Deus. partido com 23 semanas. Então, praticamente já tinha um mês. Ai, eu vou chorar também, meu Deus, é muito forte. Praticamente já tinha um mês que Um você estava mês. com o seu bebezinho, com a terceira gestação. Sim, Seu bebê já estava morto já há estava morto. praticamente um mês na sua Sim. barriga. Meu Deus, Lid. É, é um milagre mesmo. Eu estou aqui hoje para poder contar isso, né? Porque Aham. apesar da dor física, emocional, psicológica, mas ainda ficar o bebê um mês dentro da gente morto, né? E É assim, foi um terrível. livramento, né? Foi um Porque, livramento. querendo ou não, a partir do momento que o bebezinho É, faleceu, se torna um corpo estranho, né, dentro então, de você. Eu não verdade, sei se sim. esse seria o termo correto, até, né? Me desculpe quem está em casa se essa não for a forma correta de falar. Mas assim, a tendência do corpo é querer expelir, Expulsar, sim. né? Porque não vai fazer bem estar dentro de você algo que Não, já está é. sem vida. E eu vejo em tudo isso, apesar do seu nível de dor, a mão de Deus te cobrindo. Sim, Porque com aquilo certeza. poderia também ter te levado Foi um a óbito, né? livramento, E o com Senhor, certeza. ele te livrou, Me guardou em né? todo o Te tempo. guardou em todo o tempo. Todo o tempo. E aí, Lídia, eu sei que teve essa questão, aí perdeu o bebezinho. E foi Sim. nesse momento que você falou, não, chega, eu É, preciso mudar a minha vida. Foi aí a sua virada de chave na sua vida? assim, eu sempre tive essa certeza, né? Às vezes eu estava lá no mundo e eu via, sabe, o amassar de Deus, Meu sabe, Deus. Deus ali me chamando a todo momento, né? Mas eu não tinha forças para voltar. Mas aí, quando aconteceu esse episódio, para mim estava o fim mesmo, sabe? Aí eu peguei, ainda estava fraca para voltar, mas eu tinha vontade, sempre tive essa Uhum. vontade de voltar, porque eu sei que é o meu lugar, longe Glória a dos caminhos do Deus. Senhor, não dá, não Glória dá. a Deus. E aí, em setembro de 2021, uma amiga me convidou para ir na igreja, Aham. né?
Aí eu fui visitar. Era uma igreja lá perto da minha casa mesmo, né? Um ministério pequeno, mas era lá perto da minha casa, e eu fui visitar lá naquela noite, e foi coisa linda de Deus mesmo. E foi nesse dia que você se reconciliou com o Senhor, você viveu algo diferente naquele culto, Deus usou alguém para te falar uma palavra, o que que te marcou nesse dia? Foi. Nossa, Deus usou uma irmã, né? Deus deu uma palavra para ela, para mim. E aí ele falou, né? Uma palavra para o meu coração, que ele estava restaurando tudo, que ele estava fazendo tudo novo, Glória a que eu ia Deus. andar em ruas de ouro e cristal. Foi Glória a coisa linda a Deus. palavra mesmo, sabe? E aí, eu lembro que você me falou que em tudo isso que foi falado para você naquela noite, teve algo que te marcou muito, que foi algo relacionado a gerar, né? Que você voltaria a gerar, que Deus te entregaria um presente. Foi isso mesmo? Sim, sim. Aí, depois eu fui no outro culto, né? No culto que teve lá também. E aí Deus usou a outra irmã, que é a irmã Ana, né? E Deus falou para ela que ia me dar o meu Samuel, né? Que era Meu o meu sonho, né? Meu Deus. sonho é ser mãe. E Deus usou o cântico de Ana. A irmã chamava Ana, Deus Ele deu levou essa para a palavra palavra de de Ana, Ana, né? né? E falou que Deus ia me dar o meu Samuel, o Glória a meu Deus, menino. glória a Deus. E aí começou esse processo de restauração, né, Sim. na sua vida. Eu sei que depois disso você se casou, né? Depois desse tempo que você voltou para a igreja, se fortaleceu. E como que foi isso? Sim. Foi, como que vocês se encontraram? Como que Deus fez assim para vocês se unirem? Sim. É uma coisa de Deus mesmo, assim, porque o meu marido, eu sempre conheci ele, né? A gente mora no mesmo bairro, morava no mesmo bairro, mora, né? No mesmo bairro até hoje. Eu sempre conheci meu marido, só que até então eu nunca tinha tido contato com ele. Eu sou muito amiga da irmã dele, né? Que é minha cunhada hoje, mas eu nunca tinha tido contato de fala com ele, assim, né? Só conhecia de De vista vista, mesmo, né? isso. Às vezes a gente até se encontramos em mesmos ambientes lá em outros. Mas nunca imaginou, né, que Isso, seria mas nunca aquela imaginei. pessoa. E aí a gente começou a conversar. A gente começou a conversar, isso eu lembro foi em dezembro. E ele foi contando da vida dele, eu contava da minha, foi coisa de Deus mesmo, assim. Depois ele me chamou, a gente foi em casa de recuperação, né? Que meu marido trabalha com ex-dependente, né? Ele é ex-dependente, trabalha com pessoas em situação de dele, vulnerabilidade. né? É o chamado dele e ele ama essa. Glória a Deus. Isso. E aí ele me chamou, eu acompanhei ele várias vezes em clínica, ele me mostrando a vida dele, né? E aí eu fui ousada, um dia eu chamei ele para tomar um suco. Tá certo, arriscou, né? Eu vou investir, Deus, quem sabe, Senhor. Então, né? Aí eu vi ele, um homem de Deus, falei, vou investir. É isso aí, Mas tá foi certinho. tudo no poder da oração também, de joelho, irmã. Eu lembro que você falou assim, Gi, eu convidei ele para tomar, né, um café ali, mas eu fui para oração. Eu fiquei um tempo ali de jejum e de propósito. Aproveitando a sua fala, você disse que, né, na sua juventude você fez várias escolhas erradas, mas graças a Deus chegou o tempo de Deus de você fazer uma boa escolha, de você tomar uma boa decisão. Lide, deixa uma mensagem para quem está em casa agora nos assistindo e que está tentando resolver tudo com a força do braço, né? Tá desesperada, querendo encontrar alguém, um marido e não consegue esperar em Deus. Gente, a Lide é o exemplo que quando ela entregou a vida literalmente nas mãos do Senhor, foi o Senhor que trouxe o Fabinho para sua vida, né? Dê uma mensagem para essa mulher que está nos assistindo agora. Eu pudesse dar uma palavra, seria não tenta fazer na força do braço, não tenta fazer do seu jeito, porque o nosso jeito nunca dá certo. É sempre do jeito do Senhor, do jeito que Ele planejou para nós. Então, é na oração. Ora e entrega tudo na mão do Senhor, que no momento certo, Deus vai dar a resposta para a oração. Glória a Deus. Sim. E aí, Lide, quando foi, né, que vocês se casaram, que você gerou o teu milagre? Foi quanto tempo depois? Como que foi sua gestação? Conta um pouquinho pra gente. Meu milagre, Youssef, foi em oração também, sabe? Glória a Deus. Eu já estava casada há 1 ano, meu esposo sabia do desejo do meu coração de ser mãe, né? E aí ele falou, amor, vamos orar, vamos pedir direcionamento a Deus, vamos tentar, né? É o seu sonho, vamos tentar. E aí a gente ficou orando, aí
com 1 ano e 1 mês eu tirei o DIU. Aham. Aí, uma semana depois, eu engravidei. Você Glória a vê que é no Deus. momento de Foi Deus muito mesmo. rápido. Eu já tinha até perdido as esperanças, porque a gente é Aham. falho, a gente é fraco, né? Mas assim, quando é da vontade do Senhor, quando a gente também entrega, e eu orava, pedia a Deus, meu menino, e aí Deus me preparou, e eu engravidei. Foi uma gestação de risco, mas Aham. que para a glória de Deus, nossa, tudo, sabe, até os médicos, assim, Deus usou, então deu tudo certo, na hora Deus certa. preparou Deus tudo, né? preparou Ele tudo, preparou tudo, tudo. tudo. E eu lembro que foi num momento assim delicado da sua vida, né? Que você tinha tido uma perda de um Foi. familiar. E eu lembro que você falou, Gi, Deus me deu uma palavra naquele período que ele traria refrigério. E nesse momento eu tinha certeza que eu ia gerar. Né? Sim, Eu creio que naquele momento foi o dia que Deus abriu a tua madre e falou, vai gerar, vai ter vida, né? Deus usou o irmão, o presbítero Valdir, ele trouxe uma palavra para mim de Deus, que ele estava trazendo um refrigério para o meu coração, porque também foi um momento bem difícil, eu estava fazendo 1 ano da perca do meu pai, Sim. né, que, nossa, me marcou muito também a perca do meu pai. E Deus trouxe essa palavra, que ele ia trazer o refrigério para o meu coração. Glória a Deus. E que eu sempre me perguntava, né, por que todo mundo e eu não? E isso era a respeito do filho. E Deus falou que me daria, né? O irmão Valdir ainda falou essas palavras, que eu sempre me falava essas palavras, porque todo mundo e eu não, né? Que eu não gerava. Mas que Deus ia trazer, Deus ia me dar, confirmar essa promessa, que ele sempre me fez essa promessa, né? Mas Meu Deus. a gente já tinha perdido um pouco a esperança, mas Deus, naquele momento, sabe? Foi uma coisa que me marcou muito. Aí, realmente, eu não tive mais medo. Eu falei, não, vai acontecer. É o tempo, né? É o tempo do Senhor. O tempo é porque chegado. o tempo do Senhor é maravilhoso, né? A gente... Glória a Deus. E que dia que o Youssef nasceu? Como que foi para você pegar o seu filho, ver o seu filho pela primeira vez? Ai, irmã, eu não tenho nem palavras para descrever esse momento. É o momento mais lindo da minha vida. Que nem eu falo, era meu sonho. Meu sonho se realizou, minha promessa veio. Glória a Deus. E Aleluia. o nome de Deus tem que ser glorificado para todo sempre, porque meu filho, nossa, é coisa linda. Eu peguei ele nos meus braços assim, nossa, eu nem acreditava, né? Que a gente sabe que tá ali, que qualquer momento vai ver, né? Ele nasceu no dia 12 de abril. Glória a Deus. Foi uma troca de plantão, né? Deus usou as médicas lá para realizar naquele dia, porque minha ultrassom, na verdade, minha cesárea, na verdade, estava marcada para o dia 15 de abril, um dia antes do aniversário do meu esposo, mas aí Deus antecipou, Deus né? antecipou, não, vai ser dia 12, e Deus Glória trouxe ele no dia 12, às 7h54. Foi depois da troca de plantão, e aí meu neném nasceu forte, saudável, lindo. E, nossa, eu só tenho a agradecer a Deus, que o menino, o médico falou que ele poderia nascer com ou anemia falciforme ou traço, que é 50%, né? Mas não, meu menino é forte, saudável, não tem nada. Glória a Deus, Glória louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus é Deus de obras completas, né, Lidy? certeza, Tudo Deus que ele é faz, fiel. ele faz perfeito. Faz perfeito. A gente está caminhando já para o final, Sim. mas tem uma coisa assim que a gente precisa falar para quem está em casa acerca do seu testemunho. Porque realmente, quando a gente está no propósito do Senhor e a gente quer formar uma família, o inimigo ele luta, né, Lidy? Contra o lar, contra as famílias, contra os casamentos. E eu sei que assim que o Youssef nasceu, houve uma batalha pela tua vida. Porque você adoeceu, né? Você não conseguiu curtir o pós-nascimento do bebê praticamente, ficou internada. Aí como que foi? Precisou ser entubada, teve parada? Quanto tempo que você ficou no hospital? E como que Deus realizou o milagre de trazer você para sua casa? Irmã, o Youssef nasceu, aí a gente ficou os 2 dias no hospital mesmo. Daí depois, no segundo dia que era para ter a alta, ele não teve a alta, porque o médico falou que ele perdeu um pouco de peso, ele não teve a pega certa, né, de amamentação. E aí ele foi para neonatal, né? E aí ele ficou 4 dias na NEL. Aí eu tive que ficar indo e voltando do hospital, né? Para ver ele na NEL. E depois desses 4 dias na NEL, ele foi para o quarto. Eu fiquei mais 2 dias no HU. Aí, como estava demorando a alta, pedi transferência, fui para o Paulo Sacramento, né? E aí lá também ele ficou mais 2 dias. Resumindo, eu sei que ele saiu do hospital, ele estava com 10 dias de vida. Certo. Aí a gente foi para o nosso lar e eu comecei a apresentar uns sintomas de dor no peito. Aí eu tinha já
Era o segundo dia, no 12º dia eu peguei, a dor estava aumentando, aumentando, eu tomando remédio por conta própria, né? Aham. E aí eu peguei, meu esposo insistindo que eu fosse no hospital, fui no hospital no dia 24 de abril, né? E aí o médico demorou para chamar, mas na hora que chamou também, ele já viu que o estado era delicado, né? E aí ele já me encaminhou para a emergência. Aham. E lá na emergência, eles me colocaram lá em observação, aí começaram a tirar sangue, fazer vários exames, e só que eles não falavam nada para mim, né? E aí foi ficando à noite, meu marido trabalhava em 2 empregos na época, sei que quando ele conseguiu sair do último serviço, ele foi lá me ver, aí o médico falou para ele. Só que daí já falou para ele que poderia ser várias coisas também, né? Deu vários Já diagnósticos, deu né, a vários seu respeito. diagnósticos, até embolia pulmonar, trombose, várias coisas, né? Mas aí eles continuaram fazendo exames, eu fiquei lá tomando remédio para dor, em observação, mas logo, logo também eles me internaram, já me encaminharam para um Uhum. quarto, mas também em seguida já foi para o UTI. Precisou te Aí entubar, né? Você ficou entubada na UTI, fui para a né? UTI e nisso eles já me entubaram, porque falaram que era Pra descansar, não é? O para ter uma pulmão. melhor qualidade Uhum. do tratamento, né, Uhum. também. E aí eu fiquei entubada durante uns 8 dias. E foram dias terríveis, né, irmã? Uhum. Eu lembro que o meu esposo falando, teve uma noite que eu tive, a saturação minha chegou a 40%. Meu Deus. Foi bem sério mesmo. E aí eles precisaram até me reanimar, né? Meu Deus. Para Então, todo praticamente você mundo. morreu, assim, você E chegou a morrer naquela cama de hospital foi, mas e todos eles, né, acreditavam que pela eu já nem misericórdia de sairia Deus, mais. te trouxe de É volta. verdade, só foi a misericórdia de Deus ali mesmo, porque eu sou um milagre. E naqueles dias ali que eu estava entubada, todo mundo já estava pensando que eu já nem Que não voltaria voltaria mais, né? mais. Foi uma coisa muito surreal, assim, sabe? A mão de Teve Deus estava assolação ali. noturna, não teve? Você falou que Foi, teve uma noite assim que você via, foi, irmã. sentia uma opressão muito grande. Até o irmão depois falou para mim na palavra, e é verdade, eu senti mesmo a sombra da morte. Foi Meu terrível mesmo. Eu Deus. vi a escuridão assim mesmo. Eu não sei, né? Porque eu estava em coma, mas talvez possa ser também nessa noite que eu precisei ser reanimada. Foi terrível Que a mesmo. igreja estava orando, né, Foi a Lid? igreja, todo mundo se colocou de joelhos, orou, né? E Deus deu a vitória. Mas foram muitas orações mesmo, porque foram dias É o que a terríveis. gente estava falando, né? Sobre o poder da oração, É o poder da verdade. unidade da igreja, né? Eu sei que no período que você estava afastada, a gente já está finalizando, mas eu sei que no período que você ficou afastada, você falou, Gil, eu até tentei voltar algumas vezes, mas infelizmente alguém dirigiu uma palavra que me feriu. Aham. Porém, quando eu fiquei internada, quando eu já tinha retornado para Cristo, que passou esse episódio na sua vida, você falou, foi essa igreja, né, que se Sim, levantou foi. em meu favor. E aí, Foi. depois desse 8º dia, você viveu o milagre da sua vida e você começou a voltar? Como que foi? Isso, aí eles tiraram a sedação e aí eu fui voltando, né? Para a Aham. honra e glória do Senhor, Deus operou esse milagre. Glória a Deus. E eu fui voltando e fiquei, notei mais 1 ou 2 dias para observação só. Depois fui para a clínica médica, né? Aham. Terminar o tratamento. Aí terminei o tratamento lá e depois eu fui para casa, mas porque a igreja se levantou, orou por Glória a mim. Deus. Nossa, só tenho a Aleluia. agradecer mesmo a todos que oraram por mim, todos da minha igreja, de Tamoio, e de todas as igrejas também, porque foram muitos lugares que eu sei que minha família, amigos pediram Glória a Deus. oração, e foi um levante muito grande, Glória a sabe? Deus. Deus abençoou, e foi realmente através de muita oração mesmo, Glória a porque Deus. até para os médicos já não tinha mais jeito. Menina, hein? Deus seja louvado através Deus da sua seja vida, louvado. através do seu testemunho. Eu Amém. lembro que você falou assim, Gi, eu sou resposta da oração de uma igreja. E quando Sim, você voltou para sua casa, né, que você já estava bem, mas você voltou para sua casa, ainda tinha algumas dificuldades, o senhor preparou as irmãs, né, para te ajudar, foi. os obreiros para Sim, ajudar a sua casa. sim. E isso é a igreja, né, Lid? Essa é a igreja Essa é a dentro da igreja do igreja. Senhor, é Glória a Deus. verdade. Lid, vamos para o nosso bate-bola? Vamos. Olha, eu tenho algumas palavras aqui para você que o Senhor ministrou no meu coração. Uhum. Impossível. O impossível para Deus não há. Isso pode tudo. Todas as Todas coisas. as coisas. Fé. Fé.
A fé que move montanhas, a fé faz o impossível acontecer, né? Se a gente tiver fé, tudo é possível. Oração. Sem oração, não tem como a vida seguir. Sem oração, não tem como ter uma vida de propósito. Menina. Família. Família é a base para tudo dar certo também. E a família nasceu no coração do Senhor, né? Igreja. Igreja. A igreja é muito importante também, porque quando a igreja está unida num só propósito, as coisas fluem, Deus abençoa. A igreja unida assim, sabe? As portas se As abrem, portas né? O se impossível abrem, acontece. isso mesmo. Glória As a coisas Deus. acontecem. Lide, eu gostaria que você deixasse uma última mensagem agora direcionada para essa pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor. Volte para o Senhor, porque Ele que está no controle de todas as coisas. Sem o Senhor, impossível ter uma vida feliz, uma vida plena. É só Deus que pode preencher todo o vazio que está no nosso coração. Glória a Deus. Glória é a isso Deus. aí, simples e objetiva. Palavra direta, palavra do céu. Eu quero te agradecer, tá? Por ter tido essa coragem, né, de contar o seu testemunho, de falar para quem está em casa aquilo que Deus fez na sua vida. Glória Você e a sua casa são um milagre. Amém. Vamos falar para quem está em casa, não perder os próximos episódios e ficar junto com a gente, que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Vamos. No 3, vamos falar o assistam? 1, 2, 3. Assistam! Estelinha, vem para cá com os sementes da fé. Olá pessoal, tudo bem, amados e amadas do Senhor? Estamos aqui mais uma vez, muito felizes com esse testemunho tão lindo da irmã Lidinéia, testemunho impactante, quantas coisas que ela passou e Jesus deu vitória para ela e hoje ela está aqui testemunhando. Eu me lembro muito bem, quando eu estava chegando aqui no Tamoio, a igreja estava orando em favor dela e quando me falaram eu falei, meu Deus, só um milagre e hoje nós estamos aqui, ouvindo ela falando desse milagre tão maravilhoso que Jesus fez na vida dela. E é um milagre que para nós é como se fosse nosso, porque a alegria do nosso irmão é a nossa alegria. E o versículo que eu quero compartilhar com vocês nesse dia é Isaías 53:5, que diz: mas ele foi transpassado por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todo o sofrimento ele passou para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Outrora estávamos no pecado, no mundo, fazendo tudo aquilo que não agradava. Como a nossa irmã mesmo contou o testemunho dela, mas o Senhor resgatou a vida dela e ela viveu esse grande milagre que hoje fala com você no seu coração. Eu não sei qual é a sua situação, mas o mesmo Deus que agiu na vida da irmã Lidinéia, Ele quer agir na sua vida. E que Deus abençoe a sua vida e creia e esse versículo mostra que a cura física, emocional e espiritual já foi conquistada por Jesus lá na cruz. Assim como ela, você também tem o direito de receber um milagre do Senhor na sua vida. Então creia, confie, porque Jesus está aqui falando comigo e com você neste momento, para que nós estejamos confiantes e através desse testemunho Ele venha falar ainda mais no seu coração. Que Deus abençoe você.